Muito bem, vamos falar rapidamente sobre um assunto muito importante, um assunto de grande relevância, que é o assunto de libertação. Há muitos questionamentos a respeito deste assunto. Agora há pouco estivemos na igreja com a presença do pastor Celso Daniel e a pastora Suelene Moreira, que são os nossos pastores presidente das igrejas Assembleia de Deus, Ágape. E ele esteve dando uma palhinha no culto a respeito deste assunto. E eu achei muito interessante. Eu havia até reservado outros textos para falarmos hoje, mas como o assunto foi de grande relevância, eu quero pautar sobre este assunto hoje no programa O Ágape de Deus, para falar ao seu coração, tá? Mateus capítulo de número 8, um versículo muito conhecido, um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, para que reflitamos aqui juntos sobre a palavra de Deus. Mateus 8, verso 28 diz assim: E, tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, talvez algumas traduções, Gazarenos, né? Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados. Em outra parte de outro livro fala um endemoniado, vindo dos sepulcros, ou seja, dos cemitérios, tá? Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Havia um terror, né? Havia realmente um terror que se instaurou naquele lugar e era divulgado naquela região que não se podia passar por ali por ser de grande e terrível situações àqueles que passaram por lá. Então era um terror. Vamos lá. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Ó, forte, hein? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. No estudo, 2.000 porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide, ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Vejam só, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. No caso aqui são dois. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território. Bom, a primeira coisa que você precisa compreender deste texto é o título da mensagem. Inclusive, você pode conferir esta mensagem completa, tá? Em nosso canal YouTube. Você coloca lá Adonai Júnior, ou você coloca o título da mensagem: um comércio inapropriado. Repetindo, um comércio inapropriado. Pois bem, a Bíblia, ela justamente denota, e com grande relevância, a respeito das obras de Cristo, o que ele viera e fez, e o que ele deixou como legado para que façamos nós em nome dele. Então aqui está um quadro muito glorioso de se observar, em que ressalta para nós, tá? E está como cheiro para as narinas, está como grande e tremendo esplendor, uma luz diante dos nossos olhos, está aguçado nos nossos ouvidos, tudo quanto
está aqui denotado para que ressalte e nós façamos a diferença. Primeira coisa que você precisa compreender é que Cristo está disponível. Eu sempre uso essa expressão nos sermões para que você compreenda que para tudo, todo homem ou mulher, todo obreiro, todo o ser humano que queira realizar através da fé qualquer obra em nome de Jesus, ele precisa estar disponível. Você está disposto a realizar? Você está disponível como instrumento para Deus te usar? Então, Cristo deixava claro que não tinha para ele dia, não tinha para ele horário, não tinha para ele cidade, não tinha para ele montanha, planície, não tinha para ele mar ou ribeiro, ou oceano, ou rios, não tinha para ele dificuldade. Por quê? Cristo estava disposto. Então, abra sua mão comigo como conchinha, para que você beba. Sabe quando a pessoa pega com a mão um pouco d'água e bebe nos rios, né? Ou na cachoeira? Então estenda a mão, porque eu sou profeta para profetizar na tua vida, para que você beba água limpa. Em nome do Senhor Jesus, a água que eu estou ministrando para você esteja disposto e seja disponível para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui se encontra o texto dizendo, verso de número 28, e tendo chegado a outra margem. Bom, se a Bíblia está denotando que ele chega a uma margem, é porque ele estava noutra, e na outra margem que ele estava realizando, era obras. Ele não estava na praia para tomar sol, para banhar salgada. Ele estava na praia, sim, ensinando, tá? Sempre à beira-mar, ensinando, realizando curas, milagres. E quando Cristo precisava refletir, nas reflexões de Cristo, ele também era usado para falar com seu. Então nós percebemos que a Bíblia está dizendo, para mim e para você, que precisamos estar e ser disponíveis. Vamos adiante, porque o horário não para. A província dos Gadarenos. Aqui se encontra, tá? Justamente a região de Decápolis, né? São um aglomerado de 10 cidades. Lá em Brasília, de cidades satélites, né? Tem a Grande Brasília, que é o coração de Brasília, que é o plano piloto, o Distrito Federal, e as cidades de entornos, então chama cidade satélite. E aqui nós percebemos justamente isto, né? Na região de Decápolis estava ali Gadarenos, neste caso são dois. Aí a Bíblia está dizendo que quando ele chega naquela região, quando ele chega naquela cidade, ou naquelas cidades de Decápolis, quando ele chega naquela região, ele se depara com uma situação. Por isso, você precisa estar disposto a realizar a obra do Senhor. E como realizar? Você precisa estar disposto, mas equipado, capacitado, tá? Através de jejum, através de oração, através de relacionamento com Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de renúncia. Ah, pastor, eu não gosto de falar disso não. Negócio de vida de renúncia só para vocês. Não, esta vida de renúncia não quer dizer que você vá viver único e exclusivamente apenas para Deus. Deus, Ele tem o direito de que vivamos somente para Ele? Tem, mas como Ele ainda não nos buscou, não nos retirou da terra para os céus e lá nós vamos viver 100% para Ele, mas enquanto estamos aqui, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos viajar, nós podemos curtir amigos, nós podemos, para quem está casado, curtir a esposa, o esposo, tá? Curtir os filhos, curtir os amigos, nós podemos tudo isso e também estarmos na presença de Deus. Por exemplo, o culto começa às 7h30, termina às 9h, talvez 9h30. Então nós temos um prazo aí de 2 horas, 2h30 de culto, sendo que o dia é de 24 horas, apesar de que dessas 24 você retira de 8 a 9 horas no período do sono. Tem gente que é um período mais curto, de 6 horas, tá?
E aí você tem 9 horas de trabalho, não é verdade? Talvez outros tenham aí 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas de trabalho, não é? E aí você ainda tem, querido, mais 8 horas para que você viva a sua vida, né? Curta a sua faculdade, sua universidade, ou trabalha de noite ainda, né? Tem 2 trabalhos, enfim, uma série de eventos. E aí você retira um momento específico para a oração, para a vida com Deus. E aí, queridos, nisto, diante dos percalços da vida, diante daquilo que surge de imprevisível, tá? Diante de você, você possa viver estes desafios de uma melhor forma. Cristo chega na cidade de Decápolis, na região de Gadara, e depara com uma situação inusitada. Que situação é essa? A Bíblia nos diz justamente que havia um homem, ou aqui nesse caso, 2 homens endemoniados. E de que forma? Qual é a biografia destes homens? O que nós podemos ressaltar é que a sociedade, o grupo local, não tinham condições de relacionar-se com estes homens. Eram maltrapilhos, eram andarilhos, considerados escória da sociedade, considerados como loucos, considerados como terroristas, porque eles eram lunáticos, sim, possessos por demônios, mas lunáticos, a ponto de se esfaquearem, se cortarem com pedaços de pedra, com pontas de galhos, de lancetas, tá? Eles moravam nos cemitérios, nos sepulcros, certamente, você sabe, entende muito bem, que eles podiam até fazer uso, né, de outros tipos de ocultismo, ou comer coisas que nem faz cálculo aqui falar, tá? Então a Bíblia está dizendo que Cristo chega à região de Decápolis, à região de Gadara, e depara com esta situação. Agora, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, o poder do sangue, o poder da palavra, o sobrenatural de Deus, a glória inacessível da glória de Deus estava sobre Cristo. E naquele momento há o que a Bíblia relata como um diálogo, tá? Um diálogo. E este possivelmente seja um dos únicos, né, que Cristo teve diretamente com Satanás depois dos 40 dias e 40 noites de jejum. Mas vamos lá. E aí, a Bíblia declara o seguinte, são 10h44, a Bíblia declara o seguinte, que Cristo chega naquele local e os endemoniados, ou um endemoniado, logo sai do sepulcro e curva-se diante de Cristo, certamente babando, gritando, ruivando, rilhando os dentes. Misericórdia. E uma voz de uma legião de demônios. Se você não sabe, a Bíblia trata legião de demônios, tá? Para que você não perca o fio da meada, como legião de romanos. Existia 2 grupos de legião. Uma legião de 4.000 soldados e 1, que tinha o capitão, ou uma legião de 6.000 soldados e 1, porque tinha um capitão. Geralmente, esta legião, esta esquadrilha, justamente de 6.000 soldados, era uma guarda especial do rei, mas geralmente era 4.000 soldados. Então, para te ver, ele tinha uma legião no corpo, porque o nome da legião era justamente esse, porque Cristo perguntou, quem é? Com quem eu estou falando? Qual é o seu nome? E ele disse, é legião porque somos muitos. Então, dentro de um estudo analístico da palavra de Deus, você percebe que tinha 4.001 demônios possessos no corpo destes homens. E aí, quando eles chegam, o demônio fala pela boca daquele homem e diz assim, que temos nós contigo, filho do Deus vivo. Irmão, até o diabo reconhece a soberania de Deus. Até o diabo. Hoje eu estive falando com uma missionária, logo cedo, pela manhã, e conversávamos sobre alguns assuntos concernentes à obra, à igreja, e ela pôde me dizer que o filho dela desaforou ela e até disse para a própria mãe a seguinte expressão, cadê teu Deus?
E eu logo disse, missionária, ora. Porque eu não vi na Bíblia e não vi até hoje em vida aqueles que desafiam a Deus e saem leso. Eu não vejo. Fala para teu filho se retratar, fala para teu filho pedir perdão, se foi possessão maligna que ele seja liberto, porque ai daquele que se levanta contra Deus. Existem pelo menos 2 versículos de vários, que a Bíblia fala. Hebreus 10:31 diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou ainda no mesmo livro, Hebreus, capítulo 12, verso 29, porque Deus é fogo consumidor. Olha, eu pude dizer para esta missionária, ora pelo teu filho, porque vem caldo grosso por aí. Se ele não se retratar, ai, ai, ai. Porque a Bíblia justamente diz, no livro de Judas, tá? Só tem um único capítulo, são parece que 19 versículos, ou 23 versículos, e aí você vai descobrir, parece que no 9º versículo, vai estar dizendo que o próprio arcanjo Gabriel não usou de defamação com o diabo, e disse, o Senhor te repreenda. Agora, se nós devemos respeitar hierarquia, quanto mais a Deus. E aí, o diabo reconhece a soberania de Deus. Que temos nós contigo, filho do Deus vivo. Depois dele reconhecer a autoridade de Cristo, a grandeza de Cristo, olha o que a Bíblia diz. Vieste a nos atormentar antes do tempo. Deixa eu só parar um pouquinho e te mostrar um versículo chocante que casa muito bem com esta expressão. Lucas capítulo 10, Lucas 10, verso de número 17 diz assim, e voltaram os 70 com alegria. Então 70 discípulos tinham ido fazer a obra e voltaram para trazer relatório a Cristo, que é o sumo pastor. E dizendo a Jesus da seguinte maneira, Senhor, estão admirados, olha a expressão, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ou, para que você compreenda ainda mais, Marcos, capítulo 16, é forte. Tu acha que não é forte não? É forte. Marcos, capítulo 16, para que tu entenda a veracidade desta palavra. Marcos, capítulo 16, vejam só, verso de número 17 também, incrível, né? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Agora, que maneira Cristo tem autoridade sobre demônios. E esta maneira nos dá não apenas um significado, mas um grande ensinamento. Pastor Celso deixou, nossa pastor, parabéns, que glória. Pastor Celso deixou aqui uma explanação que veio aos olhos, e eu estou aqui ainda bastante chocado nessa descoberta aqui, tremenda. Olha, não é simplesmente o caso de dizer, sai fora, diabo. Está repreendido, está amarrado, eu te mando embora, cai por terra. Vai além, queridos, porque o poder e a autoridade que está sobre Cristo está sobre nós. Vós sois minhas testemunhas em Jerusalém, Judá e nos confins da terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todos e fazei discípulos em meu nome. Nós realizamos a obra de Cristo, Atos dos Apóstolos. E a Bíblia está dizendo o quê? Que a autoridade, aleluia, olha, inclusive nós tivemos uma revelação no culto, e lá no culto nós não tivemos tempo suficiente para perguntar quem era lá dentro que conhecia essa pessoa, e Deus trouxe um livramento para um homem chamado Denis Valson, um nome até diferente, Denis Valson.
de 38 anos, Denis Valson, onde Deus trouxe o livramento, tá, de overdose e morte. Um homem que é, infelizmente, aprisionado pelo crack e o entorpecente, iria matá-lo, e Deus, o Senhor, trouxe livramento. Denis Valson, de 38 anos. Aí a Bíblia está dizendo para você, amado, já estamos concluindo, a Bíblia está dizendo para você que a autoridade, o poder que está sobre Cristo, que está sobre você, que professa a fé em Jesus, é de tal maneira que você traz uma tormenta. Ei, irmão, se você não sabe, eu tinha que ter mais tempo aqui, não dá. Aleluia. Se você não sabe, existe uma expressão grega que fala a respeito do local de tormenta, chama Seol, ou, para que muitos conheçam e saibam, se lembram, chama Hades. Hades, uma expressão grega, que arremete-se local de tormenta, que ainda não é um inferno, o lago de enxofre, local de tormenta, a qual a Bíblia fala sobre Lázaro rico, tá? Você está aí assistindo novela, fala sobre Lázaro rico, e justamente quando o rico morre, e a Bíblia diz assim, que ele chega ao pai Abraão e fala, pai Abraão, deixa com que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou numa tormenta. Tormenta, querido, é quando acontece um tsunami, é quando acontece um Twitter, é quando acontece um maremoto, um terremoto, ou quando acontece uma guerra, tormenta, é quando você está no meio do furacão. E a Bíblia está dizendo que o poder de Calabrandaraçai, oh, aleluia, vem comigo, minha gente, vamos expelir demônios, vamos curar os enfermos, que seja destruído o câncer, que seja destruído a AIDS, que seja destruída a patologia que está matando muita gente. Meu Deus do céu, o poder de Cristo está aí para curar os enfermos, e a Bíblia está dizendo que não existe maldição, aleluia, macumbaria, feitiçaria, obra de voodoo, magia negra, candomblé, não existe, irmão. E a Bíblia está dizendo, se você identificar, aleluia, 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 se você identificar alguma tormenta, não aceite a tormenta a Satanás. Ei, pastor, então, nós vai levantar o exército de tormenta contra o diabo? Sim, senhor, vem comigo, amanhã, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus, Ágape, Ministério Profético Edito, na avenida aí, ó, obrigado, Tiagão, na Avenida Gabriel Ferreira, 242, aqui no Santo Antônio, para todo o Vale do Araguaia. Venha, meu irmão, venha, eu desafio você. Eu vou estar lá amanhã com essa gana assim, ó, com essa força toda, porque foi descoberto algo além daquilo que nos vendava os olhos, daquilo que nós não conseguimos olhar direito, e aí nós percebemos que os demônios dizem assim, viestes aqui, nós temos que ir lá, nós temos que ir lá, e arrancar a alma do limbo do inferno, viestes aqui nos atormentar antes do tempo, irmão, vamos antecipar, tem muita gente aí sofrendo, você, Denis Valson, de 38 anos, sofrendo com um crack, que Deus venha te libertar, meu irmão. E muitos outros, você que está aí acamado, que está me vendo agora, que está com um problema no seu fígado, Deus vai te curar, você vai contar o testemunho, você vai ligar para mim, e vai contar o testemunho, porque Deus está tocando no seu fígado, retirando essa gordura, quebrando esse mal, trazendo libertação, curando a sua vida. Ei, você vai se pôr de pé, para a glória de Deus, porque eis que vem o anjo da tormenta, para atormentar Satanás, e destruir os demônios, e trazer milagre sobre a sua vida. É forte demais. Então, faltam 4 minutinhos, vamos agora, eu quero pedir, por gentileza, o Tiago, para colocar